Porque nos tribunais e fóruns brasileiros, a gente se comunica de uma maneira híbrida. Existem jurisdições em que a comunicação é essencialmente escrita, existem jurisdições, como a norte-americana, vocês conhecem de filmes, em que a comunicação é essencialmente oral. No Brasil a gente precisa se comunicar bem por escrito e oralmente. Qual a função da comunicação para o advogado? E é uma só: convencer alguém. Advogado e advogado falam por escrito, oralmente, para convencer alguém. Normalmente alguém que chama juiz, alguém que chama desembargador, alguém que pode chamar promotor, mas para convencer outra pessoa de um argumento seu. Antes disso, não é tema dessa palestra, mas até poderia ser, nós nos comunicamos com uma pessoa chamada cliente para convencê-la a nos contratar, para convencê-la que eu sou a melhor pessoa para representar aquela pretensão dela. Isso também é uma comunicação persuasiva. Tanto que o título da palestra até era sugerido, era Comunicação Persuasiva na Advocacia. Mas aí eu achei que ficava parecendo um livro de autoajuda, Leandro. Eu falei, não, Comunicação Persuasiva na Advocacia. Esse nome é pior, é maior, mas pelo menos não parece livro de autoajuda. Eu falei, vamos assim. Mas é isso. Quando a gente fala de comunicação para o advogado, a gente está tentando convencer alguém. Alguém que pode vestir uma toga e ser um juiz, que pode chamar desembargador, que pode chamar ministro, mas é uma pessoa. Então, quando a gente vai convencer uma pessoa, a gente precisa o quê? Estabelecer uma conexão de confiança com aquela pessoa. Aquela pessoa precisa prestar atenção em mim e confiar no que eu estou falando. E para isso, a primeira coisa que eu preciso entender é a linguagem daquela pessoa. Se eu vou falar com um grego, eu preciso falar em grego. Se eu preciso falar com russo, eu preciso falar em russo, eu não posso falar em grego com russo e em russo com grego. Se eu vou falar com alguém que não tem paciência, tempo, tolerância, não presta atenção no que eu estou falando, que normalmente é o perfil do nosso interlocutor no judiciário, eu tenho que levar tudo isso em conta. Eu tenho que levar em conta que aquela pessoa presta muito pouca atenção em mim, tem muito pouco tempo para me ouvir, que ouve centenas de outros advogados durante sua semana, que julga dezenas, centenas de outros casos semelhantes, parecidos ou diferentes, que está soberbado por uma massa de processos, de sustentações orais, de petições, que não gosta muito de ouvir advogado e advogada. Gosta, Porto? O Porto não vai falar, porque o Porto está filmando e ele não vai se entregar aqui. Não gosta. E que, no limite, talvez, ele acha que ele nem precisa ouvir o advogado ou a advogada, porque ele tem conhecimento jurídico suficiente para decidir. Então eu tenho que considerar tudo isso. Então minha comunicação tem que ser direta, já? Minutos? Você está brincando, você vai contar a placa de minutos já para mim? Não. Aí, gente, vamos lá. Tem que ser breve. Então, se eu estou falando que tem que ser breve, a comunicação em juízo, eu vou cumprir aqui com a tarefa e ser breve aqui também. Memoriais. O que são os memoriais? É uma peça muito importante, porque o memorial é uma peça que não está prevista no código, não é recurso, não é contra-razões, não é nada. É um resumo que você entrega para o juiz normalmente em mãos, que vai ficar na mesa dele, que vai ficar na pasta, que vai ficar no e-mail, que vai ficar na tela dele, onde ele vai ler rapidamente o que você quer. Você vai entregar a ele, normalmente, quando você, por exemplo, vai fazer uma sustentação oral, antes. Você vai preparar um memorial por escrito, vai entregar para o juiz. Para ele já ter um roteiro daquilo. Lembre-se, aquele juiz ouve diversos advogados e advogadas. É difícil para ele distinguir o que é um advogado, o que é outro, o que é um advogado, o que é outro, e a gente precisa se diferenciar. Então, memorial. Você vai escrever 3 coisas no seu memorial. 3, só 3. Quem eu sou, o que eu quero e por que eu quero. Esse memorial vai ter só isso. De onde eu tirei isso? Uma vez eu estava recebendo o ministro Luiz Roberto Barroso para uma palestra, atual presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu estava na sala de espera com ele, ele falou: Leonardo, anota uma coisa aí. Você que fala muito com advogado e advogada, anota uma coisa aí para você falar para os advogados que a gente gosta de ler nos memoriais. Eu falei: pelo amor de Deus, eu preciso anotar agora. Eu falei: tá aí falando nisso, Supremo Tribunal Federal, falando o que eles gostam de ouvir. E ele falou isso. Ele falou isso. Quem eu sou? Eu não vou pôr lá, sou Leonardo Sica, palmeirense, pai de 3 filhas, ex-presidente da UB, não é isso que eu vou falar para o juiz. Não é isso que eu vou falar para o juiz. Eu vou
falar, eu sou advogado do paciente no habeas corpus, número tal. Eu sou advogado do apelante que pede aqui revisão da pensão alimentícia. Se eu falar que eu sou advogado do apelante de revisão alimentícia, o juiz já vai saber que tem uma apelação, que eu perdi, porque eu sou apelante, tem uma sentença contra mim, que tem um casal divorciado. Ele já vai saber uma série de informações que são importantes para me situar. Eu sou impetrante do habeas corpus, em que é paciente, o Leandro. Ele vai saber que o Leandro está preso, que eu quero revogar a prisão dele, tal. Ele já vai saber as primeiras informações que ele precisa saber para entender quem é aquela pessoa, mais aquela pessoa que está na frente dele. O que eu quero? Eu quero revogar a prisão do Leandro, ou eu quero que o Ricardo pague menos pensão alimentícia? Pronto, o juiz já entendeu que tem uma prisão que eu quero revogar, que tem uma pensão que eu quero reduzir. E porque eu quero minha tese jurídica. Aí você vai colocar seu conhecimento, você vai colocar tudo que você está aprendendo aqui, tudo que você aprendeu na faculdade, tudo que você aprende na ESA, e você vai se colocar como uma pessoa que mais conhece aquele caso e o direito daquele caso. O advogado tem que ser sempre esse, mais conhece o caso e mais conhece o direito do caso. Por que eu quero revogar a prisão preventiva do Leandro, porque a prisão tem requisitos do 312 do Código de Processo Penal que não estão presentes, não tem ameaça à ordem pública, tal, ele é primário, com antecedência, segunda jurisprudência, tal. Eu quero que o Ricardo pague menos pensão, porque houve uma alteração na condição econômica dele, houve uma alteração tal, e segundo a jurisprudência, segundo a lei, nesses casos, é cabível a revisão. É isso. Sem se alongar, sem citar doutrina alguma nos memoriais, não percam tempo com isso. Pode citar jurisprudência, mas sem transcrever jurisprudência. Né? Processo eletrônico tem esse efeito colateral, copia e cola, a gente copia e cola e joga um monte lá. O juiz conhece a lei, você não precisa dizer qual é a lei, sem se transcrever a lei, não vai gastar tempo lendo lei. Escrever é algo visual. O leitor de qualquer texto, ele é capturado primeiro pelo aquilo que ele vê, especialmente em tela. Se você olha lá e vê aquele texto assim, ó, parece uma bula de remédio, eu fico com preguiça de ler. Mas você olha lá, você vê esses 3 tópicos que eu te falei, bem divididos, bem claros. Não vai escrever o que eu quero, porque eu quero quem eu sou. Não vai escrever desse jeito. Não vai escrever desse jeito. Vai escrever só as informações. 1, 2, 3, conforme a jurisprudência. Isso fica mais atrativo até para o juiz, para o assistente do juiz, para o assistente do desembargador, para a assessoria que está lendo. Lembrem-se, ler é algo visual. Textos carregados, textos muito cheios, parágrafos de 3 ou 4 linhas no máximo. Pode escrever e dizer que é regra, é isso. Parágrafos de 3 ou 4 linhas no máximo. Numa página, 4 parágrafos no máximo, ou 5. Pode escrever isso. Se tiver com dificuldade de se adequar a isso, tem uma dica: usa a fonte 24. Usa a fonte 24, porque daí não vai caber na folha e você vai perceber que você tem que cortar. Escrever é cortar. E esse exercício de ser compacto, de reduzir, de cortar, é o exercício que torna a defesa do interesse do seu cliente melhor. Porque na hora que você está escrevendo ali, você vai ter que cortar para ficar pequeno. Você que é o advogado da causa, você que é a maior conhecedor da causa, você vai fazer escolhas. Você vai cortar alguma coisa. E naturalmente, você vai cortar o que é mais fraco e deixar o que é mais forte. Naturalmente, você vai tirar o argumento menos enfático e deixar o mais enfático. Então, ao abreviar a sua defesa no memorial, você está tornando a sua defesa melhor. Porque você está tirando o texto que é redundante, o que é desnecessário, o que é menos fraco, porque você conhece a causa. Você vai olhar e vai falar: isso aqui não gostei tanto, isso aqui gostei. Pode ter certeza, confia. Se você conhece a causa, põe só o que você gostou. Porque vai ser o que vai ajudá-lo a convencer melhor o juiz. Isso sobre memoriais. Vamos lá, estou vendo o tempo aqui. Sustentação oral. Sustentação oral. Por isso que eu estou aqui nesse culto. Por isso que eu fiz para pôr o culto. O que eu vou falar sobre sustentação oral está baseado em 26 anos de experiência própria, profissional e em estudo. Eu estudei, eu fiz curso, eu li sobre comunicação. Então, eu vou trazer alguns dados aqui para vocês que estão apoiados em estudos, especialmente nos Estados Unidos, que eles confiam muito na academia e
que a comunicação em juízo é toda oral, eles estudam muito a comunicação oral, a força da comunicação oral, o que é importante na comunicação oral em juízo. E lá, eles estudaram em vários textos que dizem isso, que a comunicação oral, portanto, a sustentação oral, ela tem 3 eixos de eficiência: a fala, a expressão facial e os gestos. E para se conectar com o seu ouvinte, e para se tornar confiável e convincente para o seu ouvinte, dizem os estudos que os gestos e a expressão facial são mais importantes do que a fala. Podem escrever também o que eu estou falando. Está aqui os estudos, eu até passo para quem quiser depois. Os gestos e a expressão facial são mais importantes. Quando você fala, lembre-se que eu falei, nós vamos convencer um ser humano. Quando o ser humano vai falar com o outro, antes de falar, eles se conectam pelo olhar, eles se conectam pela expressão facial, eles se entendem dessa maneira. Para coordenar tudo isso, vou passar aqui por 4 etapas. Primeiro, postura. Postura. Você precisa ter uma postura firme, que te permita coordenar gestos, expressão facial e falar com confiança. Como é essa postura? Desse jeito que eu estou. 2 pés paralelos e abertos na altura do seu ombro. Porque esse aí vai ficar firme, peito aberto, seguro, não vai balançar. Vocês viram que eu comecei a falar aqui porque era uma palestra. Na sustentação oral, não, você vai ficar firme, você vai ficar fixo. Falar balançando é horrível. Faz a pessoa perder a atenção. Então você vai primeiro fixar uma postura que vai te deixar firme, que vai te deixar ereto, que vai fazer a tua voz funcionar melhor, que vai te permitir coordenar seus gestos, sua expressão facial, sua fala. Quanto aos gestos, o que é importante? Jamais fale braço abaixado. Jamais fale com o braço abaixado. Não posso falar com o braço abaixado sobre o seu microfone. Mas veja, é muito desanimador alguém falando, pense se estiver com os 2 braços assim. Não, aqui meu cliente realmente tem que ser solto. Regra, para coordenar isso, braços sempre do umbigo para cima. Como vocês estão vendo que eu estou fazendo aqui desde o começo. Braços sempre do umbigo para cima e antebraços paralelos ao chão. Vocês podem ver que eu estou falando assim o tempo todo. Porque isso me permite falar para cá, falar para lá, falar assim, coordenar, fazer gestos, que eu estou um pouco limitado por causa do microfone. Espera aí que eu me perdi aqui. Gente, só para o voltei. Veja que para isso eu preciso estar firmado, com as pernas seguras, com o peito aberto, da cintura para cima, e eu vou falar os meus gestos para a minha plateia. Eu posso estar falando para os embargadores, vai ter um aqui, outro ali, outro aqui. E eu vou da cintura para cima girar e conversar com eles dessa maneira, me dirigir a eles, chamá-los pelo nome na hora que eu for falar. As pessoas, não há nada que as pessoas mais gostam do mundo do que ouvir o próprio nome. Ouvir o próprio nome é música para o ouvido das pessoas. Então, excelentíssima senhora desembargadora Célia Zaparoli, excelentíssimo senhor desembargador Ricardo Porto, excelentíssima desembargadora Terezinha Fernandes. Estabeleci uma conexão com cada um. Usei gestos, usei movimentação e olhei para cada um. A minha expressão tem que estar de acordo com aquilo que eu vou falar. Início de fala é quando eu preciso, assim como no livro é o primeiro parágrafo que encanta ou não o leitor, na fala, nas primeiras palavras você aquelas que vão conectar ou não com quem está me ouvindo. O instrumento mais poderoso para conectar 2 seres humanos quando eles se falam é o sorriso. Não existe nada mais potente que um sorriso. Então a gente pode começar com um sorriso nessa hora. Claro, eu não vou poder um sorriso falar assim, solta tira o leão da prisão, nessa hora eu não posso sorrir, porque eu estou falando uma coisa séria. Mas nesse começo, eu posso. E esse começo eu vou usar para dar conta de um problema muito sério, que é o nervosismo. Senhor Leonardo, tudo bom, estou lá, estou firme, estou fixo, estou com os dados, estou nervoso pra caramba, estou com dor na barriga, o que eu vou fazer? 2 dicas. A primeira, não tem problema, eu fico até hoje. Quando vou para extensão oral, eu aperto no estômago até hoje. Por que eu estou dizendo isso? Saibam que vocês vão ficar nervosos. E o nervosismo faz parte desse processo. Não, 3 minutos, dá 5.
5 eu termino. O nervosismo faz parte desse processo. Como é que eu controlo o nervosismo? Vocês já devem ter visto, os advogados mais experientes, quando eles fazem uma ostentação oral, os primeiros minutos, vocês olham, blá blá blá. Se ele te não sei o quê, esse tribunal digno, tribunal paulista, Ministério Público, faz aquelas saudações, tal, 2, 3 minutos, vocês olham e falam, nossa, que perda de tempo. Não. É esses minutos iniciais, que eu não estou falando nada de importante, que eu uso para controlar meu nervosismo. Para me ambientar onde eu estou. Eu posso estar falando num lugar grande, num lugar pequeno, para pessoas que estão próximas, pessoas resistentes, se eu vou estar nervoso. Então eu gasto ali uns 2, 3 minutos em saudações, onde eu vou gaguejar, onde eu posso atropelar a fala, onde eu posso derrapar um pouco, não estou falando meus argumentos, e onde eu vou me acalmar. Você começa falando, você começa nervoso, então você já não começa falando o que é importante, você começa falando o que é importante, e aproveita esse aquecimento que é para se acalmar, que é para controlar o nervo, que é para se ambientar, para estabelecer essa conexão mais afável, para falar, chamar as pessoas pelo nome, para fazer um sorriso. Para os mais jovens, quando eu comecei a fazer a ostentação, a primeira ostentação que eu fiz na minha vida, quando eu cheguei, eu estava muito nervoso, eu comecei e falei, olha, excelências, perdoe por evidente nervosismo, a primeira ostentação que eu estou fazendo na minha vida, na hora que eu falei isso, eles olharam assim para mim, eu percebi, ó, estabeleci uma conexão com eles. Rolo, eu passei 4 anos falando que era a minha primeira ostentação oral, e todas que eu fazia. Não tinha telepresencial, não tinha problema, não era gravado. Todas que eu falava que era a primeira que eu falava, me gerava uma simpatia tremenda. Eu falava primeiro, daí lá pelas tantas o pessoal do auditório falou, não, tá na hora de você parar de falar que é a primeira. Mas gente, minha cara era jovem e tal, combinava, tá? Combinava, também você tem que perceber que tem que estar. Mas isso gerava conexão, gerava simpatia. Às vezes o advogado vem de longe. Outro dia eu estava no tribunal, tinha um advogado de Panorama. Estou Leonardo de 5, estou nervoso, vim de Panorama, acordei 4h30 da manhã, andei 700 km, o que eu faço? Eu falei, fala isso. Começa falando isso. Sítio Embargadores, eu estou aqui. Olha, acordei 4h30 da manhã, andei 700 km, que é muito importante para mim falar para os senhores. Eu fiz assim. Foi um show o começo dela. Na hora que ela começou a falar, ela ganhou. Ela ganhou o auditório. A fala, 3 minutos. Essa fala, ela tem que ser estruturada, né, em 3 coisas. Primeiro é ritmo. Você tem que ter um ritmo. Não pode ser muito enfadonho. Não vou terminar em 1 minuto. Não tem que ser enfadonho. Eu prometo terminar em 3. Mas quanto ao ritmo, o pior pecado da fala é falar rápido. Eu falo em muitos lugares, eu falo rápido, eu lido contra isso, eu chego em casa, toda vez minha esposa olha e fala, você falou rápido, eu tomo uma bronca todo dia, quando meu pai alguma fala para mim, minha na internet, eu tomo uma bronca todo dia, Leonardo, você falou rápido, você mudou palavras, você atropelou. Pense no seguinte,